Olá a todos, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, temos uma história incrível para compartilhar com vocês, cheia de reviravoltas emocionantes e personagens cativantes. Inspirada em um trecho do mundo das artes marciais, esta narrativa nos levará a um reino de segredos e habilidades misteriosas. Mas antes de mergulharmos de cabeça, certifiquem-se de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Depois que ele aprendeu esta habilidade, o temperamento do segundo discípulo mudou completamente e sua força também aumentou repentinamente por uma grande quantidade. O discípulo mais velho de forma inesperada não era mais o seu adversário. Com sua nova força encontrada, o segundo discípulo pensou que o chefe iria elogiá-lo mais, mas o fato de que ele havia cultivado uma habilidade sinistra foi finalmente descoberto pelo chefe. Mas esta descoberta causou o segundo discípulo, para ser totalmente engolido e cair na escuridão. Naquela noite, há 10 anos, rios de sangue fluiu dentro do pavilhão do Torre do Céu. O discípulo mais velho morreu tragicamente naquela noite e o segundo discípulo escapou de sua punição. Falando até esse ponto, Sumo parou por um momento e girou a cabeça para ver todos prendendo a respiração, com extrema atenção com os ouvidos atentos. Muito satisfeito, ele continuou. Em uma noite, o diretor abaixou a cabeça até a depressão. Os dois discípulos que ele era o mais se orgulhava, um morreu e outro tinha sucumbido aos caminhos escuros. O impacto que teve sobre ele, assim como você pode imaginar, era muito grande. A partir desse momento o diretor entrou em reclusão e poucas pessoas foram capazes de ver um traço dele. A maioria das pessoas pensava que ele tinha se tornado fraco e faleceu, mas eu nunca teria imaginado que, alguns anos mais tarde, ele sairia novamente ainda mais forte do que antes de ir e pessoalmente capturar seu segundo discípulo e selá-lo na Cordilheira do Dragão Enrolado. O coração de Kai Yang, de repente, tremeu quando ele se lembrou as últimas palavras que o 11º ancião falou. Eu não vim aqui para o tesouro, eu estou aqui para encontrar alguém. Encontrar quem? Não havia nenhuma dúvida na mente de Kai Yang, era a pessoa selada na Cordilheira do Dragão Enrolado. Pode ser que o 11º ancião era. Sumo continuou a falar, mas por causa destes eventos, o diretor foi incapaz de avançar do divisão Shenyu e só conseguia parar nesta etapa. Se este nó não é desatado, então ele não será capaz de avançar mais nesta vida. Com a história terminou, todo mundo liberou grandes suspiros. Como poderiam respirar mais uma vez? Eles sentiram pena de situação do diretor ao mesmo tempo, repreendendo o segundo discípulo ingrato que havia caído para formas sinistras e proibidas. O humor de Kai Yang também estava em desordem. No final era o 11º ancião ele? Se o que Sumo tinha dito era verdade, então havia uma grande chance de que, aquele velho era quem ele suspeita que ele seja. Apenas nesse momento, um movimento e sons transmitidos à frente. Kai Yang levantou a cabeça para olhar e viu que havia uma grande clareira na floresta densa. E naquela clareira era um burburinho de vozes, como um grande mercado. Os 3 discípulos da escola foram todos reunidos aqui com barracas grandes e pequenas, todos alinhados com os seus produtos brilhantes, com todos os tipos de produtos em exposição. Foi uma festa para os olhos. Houve também 10 ou mais casas de madeira no perímetro, com a construção sendo um tanto simples. Havia grandes e pequenas, as menores foram, provavelmente para viver, enquanto os maiores foram para as pessoas se proteger da chuva, pois poderia abrigar uma grande quantidade de pessoas. Porque era atualmente muito ensolarado, os discípulos das 3 facções haviam montado suas barracas sob o sol. O mercado Vento Preto era como um mundo completamente diferente por si só. Bem, então, nós chegamos. O principal objetivo da Sumo desta vez foi para trazer Kai Yang aqui, garantindo que ele sabia que havia este tipo de lugares aqui presentes. Portanto, se havia coisas que ele precisava no futuro, ele poderia vir aqui para trocar por eles. Este lugar não é ruim. Olhando para a multidão agitada fazendo comércio na clareira, com o rosto revelou sua emoção. Rindo, Sumu disse, claro, este lugar tem as coisas que nós praticantes marciais de baixo nível precisam. Além disso,
Você não precisa se preocupar com segurança. Para cada uma das 3 facções tem alguns dos seus especialistas estacionados aqui para supervisionar e manter a ordem pública. Você vê que a pequena casa de madeira, que é a casa do nosso superintendente da Torre do Céu e minha irmã mais velha está lá. Sua irmã mais velha? Kai Yang olhou para ele e se lembrou de como última vez Sumu tinha vindo à procura de problemas e disse que sua irmã mais velha era um discípulo do núcleo. Discípulos principais, que eram a esperança futura da Torre do Céu. Sumu de repente tornou-se alerta. Vou avisá-la primeiro, não tenha quaisquer ideias com a minha irmã. Kai Yang não poderia deixar de rir. Sumu disse de novo, mas mesmo se você tem um interesse por ela, eu tenho medo que você não vai ter a capacidade de alcançá-la. A sua irmã mais velha é muito poderosa. Claro. Divisão Zenhuan terceira camada, não muitos da geração mais jovem está qualificado para se tornar seus adversários. Kai Yang foi ligeiramente movido, para uma geração mais jovem de discípulos para cultivar até divisão Zenyu já era muito raro. Para a próxima etapa foi a divisa Shenyu, ou seja, a fase em que o diretor estava atualmente. Desde a sua irmã mais velha é talentosa, por que você está apenas na fase corpo temperado? Kai Yang pediu Sumu, intrigado. Como se estivesse sendo repetidamente picado em um ponto sensível, Sumu tornou-se imediatamente envergonhado. Depois de estar em uma perda por um tempo, ele respondeu, não é bom, mas não se preocupe porque eu trabalharei mais para cultivar. Afinal, eu não posso permitir que você, um discípulo de teste, seja capaz de me superar. Acenando com a cabeça um pouco, pois parecia que alguns dias anteriores de sofrimentos nas mãos de Kai Yang tinha acendido o espírito competitivo do Sumu. Vamos, eu vou primeiro levá-lo para atender a minha irmã mais velha. Com a sua proteção, em seguida neste mercado será mais fácil fazer o que precisamos fazer. Uma vez que eles disseram que estavam indo para atender a irmã mais velha de Sumu, a expressão de todos imediatamente se tornou sério. Mesmo Sumu mesmo foi para arrumar suas roupas, e abanar toda a poeira de suas roupas. Você pode ver claramente que Sumu realmente estava com medo de sua irmã ou até mesmo a adorava. Como que a irmã mais velha de Sumu se chama? Kai Yang perguntou a Liu Tin em voz baixa. Suyan. O nome dela não era ruim, ele só não sabia que tipo de pessoa que ela era. Logo eles chegaram a uma casa de madeira. Kai Yang foi observar a casa e as casas de madeira ao redor e viu que cada uma delas tinha pendurado uma placa dizendo Pavilhão Torre do Céu. Parecia que estas poucas casas eram as residências de membros com um cultivo alto na Torre do Céu. Sumu estava um pouco nervoso e levemente respirou algumas vezes antes, cautelosamente subindo os degraus. Então ele elegantemente levantou a mão e levemente bateu a porta um par de vezes em seguida, falou em uma estranha voz como gatinho, irmã mais velha, eu vim visitá-la. Enquanto Liu Tin e os outros usaram toda a sua força para reprimir o riso, seus ombros começaram a tremer. Kai Yang também não poderia deixar de rir. Sumu conhecia as reações das pessoas por trás dele e realmente queria virar e encará-los. Entre! Uma voz fria soou para fora do interior. Era como um som da primavera desobstruindo direto para os ouvidos. Sumu acenou para os outros e eles entraram. Uma vez que eles entraram, Kai Yang secretamente olhou em volta e viu que esta casa era ainda mais simples do que a sua própria cabana de madeira. Não havia nada dentro, mas uma vez que eles entraram o ruído exterior foi inesperadamente filtrado, fazendo com que a casa para se tornar pacífica. Esta casa de madeira deve ter algum tipo de segredo, caso contrário ela não teria esse tipo de efeito. Assim como ele estava observando a casa, Sumu de repente soltou um grito de gelar o sangue. Kai Yang virou os olhos e viu Sumu agachado no chão, cobrindo a cabeça. Não muito longe, na frente dele estava uma mulher vestida com roupas brancas igual neve com uma expressão gelada. Esta mulher tinha a sobrancelha em forma de crescente luxuriante e belos e negros cabelos, um par de olhos brilhantes e finos, um nariz pequeno e bonito, com bochechas rosadas igual pêssegos, um par de lábios delicados acerejados e brilhantes, pele pálida como jade acompanhado por uma guloseima, físico gracioso e esbelto indescritivelmente encantador.
Era apenas o seu temperamento que era excepcionalmente gelado e ainda fez despencar a temperatura do ambiente. Atualmente, essa mulher estava sentada de pernas cruzadas olhando para Sumu. Sem dizer nada, você sabia que essa era Suyan. Você sabe por que você foi atingido? Perguntou Suyan. Sumu sacudiu a cabeça e viu um brilho nos olhos de sua irmã, e rapidamente acenou com a cabeça. Então diga. A voz de Suyan foi extremamente fria, carregando algo que não permitem que se rebelar contra. Kaiega adivinhou a razão pela qual Sumu tinha tanto medo de sua irmã agora. Quem tivesse uma irmã assim, ninguém seria capaz de suportar, mesmo que ela era uma grande beleza.